Bem, pessoal, vamos aí a mais um capítulo aí com alguns conceitos de estatística, né? A gente vai acrescentando os conceitos aos poucos dentro do que a gente vai caminhando com a matéria, para a gente conseguir fazer, aglutinar, né, todos os conceitos, todas as coisas que a gente vai trabalhar, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Não, não é essa aqui não. Vamos lá, estatística. Vamos botar aqui no cantinho, para não atrapalhar ninguém, né? A média, vamos lá, estatística. A média, a mediana e a moda, que são as medidas de posição, dão uma certa noção comparativa de um valor com relação aos demais valores de uma determinada distribuição, né? As medidas de dispersão, desvio, desvio médio, desvio padrão e variância servem para indicar o quanto os dados estão dispersos em relação à média dos valores. Essa média, portanto, essas medidas, portanto, são conhecidas como medidas de variabilidade. Então, a gente tem as medidas de posição, né, e as medidas de variabilidade, né? Isso tudo aí a gente vai estar levando em consideração a média para a gente ver como que está a posição disso daí, né? Medidas de dispersão. Desvio. O desvio de um certo valor de uma distribuição é a diferença entre a ordem, nessa ordem, né, de ordem, por isso que a gente vai ver até um valor em módulo, porque é a diferença, não importa se ela seja negativa ou positiva, mas é a distância que tem daquele número para a média, né? Entre o valor considerado e a média dessa distribuição. Exemplo, na distribuição 3, 5, 7, 7, 8, a média é igual a 6. Assim, ó, letra A, o desvio do valor 3 é de 3 menos 6, menos 3. O desvio de 5 é 5 menos 6, menos 1. Os desvios do valor 7 igual a 7 são 7 menos 6, 1. O desvio do valor 8 é 8 menos 6, 2. Quando a gente está falando só de desvio, a gente ainda fala dessa variação positiva e negativa. Mas quando depois de um determinado ponto, a gente só vai falar da variação com relação da distância da relação a esse valor da média, tá? Desvio médio. O desvio médio, né, de uma distribuição é a média aritmética dos módulos dos desvios, né? Como eu falei, ó, como é em módulo, a gente só vai pegar o valor absoluto. Na distribuição 3, 5, 7, 7, 8, né, o desvio médio é dado por módulo de 3 menos 6, mais módulo de 5 menos 6, mais módulo de 7 menos 6, mais módulo de 7 menos 6, mais módulo de 6 de 8 menos 6, que vai dar 3 mais 1, mais 1, mais 1, mais 2, dividido por 5, é igual a 1,6. Diferentes, né, já com relação ao desvio comum, né? Variância. Variância, V, né, de uma distribuição, é a média aritmética dos quadrados dos desvios, né? Então, se a gente tem os desvios, né, a gente vai pegar os desvios médios, né? A gente vai pegar os desvios, vai elevar ao quadrado e vai ter a variância, né? Desvio padrão. Desvio padrão, representado por D com um pezinho no rodapé, de uma distribuição é a raiz quadrada aritmética positiva da variância. Em resumo, vai ser a raiz quadrada da variância, né? Exemplo, na distribuição 3, 5, 7, 7, 8, tem-se, letra A, a variância, ó, 3 menos 5 elevado
ao quadrado, mais 5 menos 6 elevado ao quadrado, mais 7 menos 6 elevado ao quadrado, mais... Aqui não é 5 não, tá? Aqui é 6, tá, gente? Que a média disso é 6, não é? A média é 6, então aqui vai ser 6, não vai ser 5. Então vai ser 3 menos 6 elevado ao quadrado, mais 5 menos 6 elevado ao quadrado, mais 7 menos 6 ao quadrado, mais 7 menos 6 ao quadrado, mais 8 menos 6 ao quadrado, sobre 5, né? Porque só é a quantidade de elementos que a gente tem nessa distribuição, que vai dar 3,2. Letra B. O desvio padrão é dp é igual a raiz quadrada da variância, que é igual a raiz quadrada de 3,2, então o desvio padrão é aproximadamente 1,78. No exemplo 2, na distribuição por intervalos, na tabela abaixo, calcule. Aí a gente tem um intervalo de número de pontos, né? De 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100, de 100 a 120. Lembrando que esse traço na vertical aqui representa que o número que está próximo dele entra nesse intervalo, porém o outro não, né? Aí vamos lá, letra A, média, letra B, o desvio médio, letra C, a variância, letra D, o desvio padrão. Então vamos lá, número de pontos, ponto médio, né? A gente tem o ponto médio dentro desse intervalo de 20 a 40, que é 30, de 40 a 60, que é 50, de 60 a 80, que é 70, de 80 a 100, que é 90, de 100 a 110, de 100 a 120, que é 110. Isso aí a gente já viu que fazer esse ponto médio é pega o menor, pega o maior, soma e divide por 2, né? FI, que é a sequência, né? 3, 4, 7, 4, 2, né? E aí vamos lá, DI igual a XI menos M e FI é a frequência, né? Então a DI, ó, 38, né? Aí a gente tem a média, o desvio médio, que o desvio médio vai ser calculado a média, ó. Média é 3 vezes 30, mais 4 vezes 50, mais 7 vezes 70, mais 4 vezes 90, mais 2 vezes 110, né? Que é essas notas aqui, esses notas de valores médios, vezes a frequência que eles aparecem, né? Aí vai ficar isso tudo por 20, né? Porque é um total de 20 elementos nessa sequência, né? Isso tudo dividido por 20 vai dar 6,8. Então, a média disso é 6,8, né? O desvio médio é dm igual a somatório de fi, di em módulo sobre n, que é igual a 372 dividido por 20, que é igual a 18,6, desculpa. A variância, né, que é igual a somatório de fi di ao quadrado sobre n, né, que é igual a gente fez aqui em cima. No caso, a gente vai relacionar sempre com a frequência, né? Vai dar 11.120 sobre 20, vai dar 556. E o desvio padrão é dp é igual a raiz quadrada da variância, que é igual a raiz quadrada de 556, que é aproximadamente 23,58. Aí, para achar DI, ó, eu vou pegar o XI, que é esse aqui, e vou subtrair DI igual a XI menos F, XI menos M, né? Então, para achar, eu vou fazer essa continha aqui, né? E FI é a frequência normal. Então, a gente já achando isso aqui, tranquilo, né? Lembrando, gente, que assim,
são conceitos que se acumulam. Então, às vezes, muitas vezes, né, para vocês calcularem uma variância, vocês vão precisar de alguma coisa de média, de mediana, dessas outros conceitos que a gente já viu. São conceitos assim que vão se acumulando, porque a gente está falando em capítulos diferentes, mas o embasamento da matéria é um só, que é a parte de estatística, né? Então, tem toda esse caminhar, né? É igual, para você fazer o desvio e o desvio médio, você tem que ter a média. Para você fazer o desvio, você tem que ter a média. Para você fazer a variância, você tem que ter a média. Para você fazer o desvio padrão, você tem que ter a variância. Então, ó, se você quiser calcular o desvio padrão, você já vai ter que ter calculado o quê? A média e a variância, e assim sucessivamente. Então, tem várias coisas que a gente tem que às vezes, ir agregando um conhecimento ao outro, né? Uma coisinha na outra, uma coisinha na outra, para a gente conseguir somar isso tudo, né? Para somando isso tudo a gente conseguir, assim, conseguir trabalhar. Então, prestem atenção, assim, mais nesses conceitos, né? Nessas fórmulas de cálculo aqui, né? Que não tem fórmula, né? São detalhes de como calcula, que lembrar do que você vai subtrair o que está correlacionado com o que, né? Para a gente conseguir fazer esse meio termo, né? Então, galera, ó, faz o exercício para mim aí de 1 a 5, de 1 a 5, todos os exercícios da página 166, na verdade, né? Esses exercícios de 1 a 5 aqui, ó. Desculpa aí, gente, é que eu tô meio gripado, meio ruim, a garganta tá falhando às vezes, tá? Aí deem uma olhada se é o mesmo exercício que tá no livro de vocês, né? Porque como eu já tive alguns problemas aí com relação aos exercícios que estão no meu livro, no site da editora e tudo mais, né? Então a gente vai de acordo com o site da editora aqui. Me mandem aí as resoluções, né? Por favor. Qualquer dúvida aí, vocês me chamem que eu dou um help para vocês. Falou? Espero que estejam todos bem aí. Qualquer coisa, só chamar que eu dou uma ajuda. Valeu? Grande abraço aí, fiquem com Deus. Mãos à obra aí no exercício. Falou? Valeu, grande abraço.